Olá! Essas bonequinhas artesanais que vocês estão vendo aqui se chamam matrioshkas. Elas são um dos principais símbolos da cultura da Rússia. A característica delas é que elas formam um conjunto, como se fosse uma família. Poderia ser bisavó, avó, mãe e filha. Mas o mais interessante é que elas se encaixam perfeitamente uma bonequinha dentro da outra. Assim, o Persona em Foco de hoje vai homenagear uma matrioshka. Ela nasceu na Rússia, veio para o Brasil ainda menina e aqui ela se tornou uma escritora que tinha dentro dela uma dramaturga, que tinha dentro dela uma produtora de TV, que tinha dentro dela uma apaixonada pelo teatro. Tudo voltado para o público infantil e juvenil. A nossa matrioshka é Tatiana Belinki. Quando eu estava chegando em São Paulo, passamos por aqui, pela Praça Ramos de Azevedo, era assim uma coisa, uma praça realmente toda aberta, né? E tinha o Teatro Municipal, imponente, né? E o prédio da Light, na época Light, que quando eu vi pela primeira vez, ele estava todo iluminado por holofotes por todos os lados, então ele brilhava, ele era fosforescente. E foi uma impressão, um impacto. Uma cidade onde eu realmente, praticamente nasci aos 10 anos. Eu nasci em 18 de março de 1919, na Rússia, em São Petersburgo, que naquela época se chamava Petrogrado, mas entre os 2 anos e os 9, eu morei em Riga, porque meus pais eram do Báltico, eram de Riga, que é a capital da Letônia, que é uma cidade linda, medieval, com prédios de 600, 700 anos, igrejas, coisas, jardins. Meu pai estava na faculdade, minha mãe já tinha terminado, era formada já. Ela era 1,5 metro de dinamite, baixinha, forçuda. Sabe como é? Feminista, comunista e dentista? Não era brincadeira. Mas meu pai, que era uns 3 anos mais novo, não teve tempo de se formar por causa da guerra, por causa da Revolução, por causa de uma porção de coisas. O Riga, naquela época, não sei se agora ainda é assim, a placa de rua era em 3 línguas, porque é um país pequeno. E essa Letônia, volta e meia alguém mandava nela. Então até as placas de rua eram em 3 línguas. Eram em alemão, em russo e até em letão, que era a língua da terra. E eu falava as 3, além de entender o Yiddish, que falavam meus avós. Então era meu pai, minha mãe, eu, a mais velha, meu irmão Abron, e meu irmão caçula Benjamin, de quem eu fui irmã. O médico falou para minha mãe, ou você escolhe morar em São Petersburgo, ou você escolhe uma filha, que essa criança não vai aguentar essa situação, esse clima, essa falta de tudo. Era uma plena guerra civil. Então ficamos em Riga até resolverem ir embora para outro lugar, mudar de vida, mudar de país. E eu fiz 9 anos na cidade onde eu nasci, São Petersburgo. O meu presente dos 9 anos naquela cidade foi uma visita ao Museu do Hermitage, que era, na época, e ainda é um dos maiores e mais ricos museus do planeta Terra. Gostava de ler. Eu comecei a ler com 4 anos. Antes dos 4 anos, meu pai lia para mim. E eu sabia os meus livros de cor.
E quando eu comecei a decifrar aqueles sinaizinhos, eu lia aqueles livros que eu conhecia de cor, mas lia, palavra por palavra. Eu nunca vi nem meu avô nem minha avó sem um livro na mão. Eu lia-se em casa. Eu tinha minha estante desde os 4 anos. Minha mãe cantava em 4 línguas. E também, desde pequena, antes de chegar ao Brasil, eu já tinha ido a muito teatro mesmo. E não só teatrinho infantil, não. E ópera, e balé, e concerto de música. Meus pais eram chegados a uma cultura. Então, já cheguei aqui e em 3 semanas de navio, entre Hamburgo, a companhia, olha, em alemão, Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft. Se chamava assim. 22 dias de navio. Maravilha de viagem. Que aventura viajar de navio. Sair de Riga pra morar no Brasil. Num transatlântico. Cruzar o mar até o Rio. E por que fomos ao Brasil? Porque quando meus pais resolveram sair de Riga, porque as coisas não estavam bem lá, eles queriam, claro, ir imediatamente para os Estados Unidos. Mas nem pensar, tinha cota de imigração, fila de, sei lá, 2 anos, 3 anos, nem pensar. Depois, claro, que pensaram em Argentina, que a Argentina todo mundo sabia que existe. Agora, do Brasil, nunca ninguém tinha ouvido nem falar. Mas existia um primo do meu pai que morava no Rio de Janeiro, que tinha fugido de Riga como namorada, porque os pais não queriam saber, e foi parar onde? No Brasil, no Rio de Janeiro. E ele escreveu para o meu pai: se venha para o Brasil, aqui não tem fila, aqui não tem cota, pelo contrário, o Brasil está abrindo os portos, os braços e tudo, porque era a época em que houve aquela onda de imigração, o Brasil chamava imigrantes. E o meu pai foi para São Paulo, a assuntar. Então ele achou que o São Paulo era um bom lugar, mandou a gente vir para São Paulo. Olha, para mim foi maravilhoso, né? Foram 3 semanas de navio transatlântico, com céu e mar e ondas. A única coisa que eu trouxe como imigrante, com 10 anos, foi um livro. Não trouxe mais nada, só um livro que eu tenho até hoje. O livro são contos de Turgenev, que é um escritor famoso, um dos grandes da Rússia do século XIX, né? E eu trouxe e traduzi também aqui. O navio parou primeiro fora da barra, dava para ver aquela paisagem do Rio de Janeiro, deslumbrante, né? Praia de Copacabana, aquela curva com a iluminação chamada Colar de Pérolas, parecia mesmo. E aí eu vi aquela visão incrível, que era um cacho de bananas do meu tamanho, assim. Bananas. Eu disse, não é possível. E eu conhecia banana, eu conhecia uma por ano. Uma por ano. Meu pai trazia uma. Tanta banana, isso aqui é a cocanha. E chegamos finalmente a São Paulo. E em São Paulo, na Estação da Luz, da qual não me esqueço, tomamos uma condução e fomos para a Rua Jaguaribe. Tudo era baixinho, não havia prédio. Aliás, não havia prédios altos de todo. O único prédio dito arranha-céu daquela época era o prédio Martinelli. Estava em final de construção, nem pronto estava. O que passava aqui eram vendedores, bascates, peixeiro, sorveteiro. Tranquilidade, parecia a cidade do interior.
Eu a vejo um pouquinho deformada, mas ela ainda existe, é o que é extraordinário. Não derrubaram para fazer um prédio ainda, não sei porquê, mas deixaram a porta da casa, a porta antiga, bonita. Havia uma feira aos sábados, uma grande feira livre. E como eu morava muito pertinho, eu ia passear na feira, fazia turismo em todo lugar. Lojas bonitas, leiterias, confeitarias. As meninas como eu íamos lá na Leitaria Paulista, Leitaria Campo Belo, de luvas e chapéu, tomar chá. E o Mapping era do lado de lá também, né? Que tinha também a casa de chá. E do lado de cá, Barão Itapetininga, com as grandes confeitarias, Seleta, Elite, Vienense. Era tudo com música ao vivo, violinos e pianos, e garçons de gravata borboleta, maître de smoking. Era um charme europeu mesmo, viu? A primeira coisa que meus pais fizeram quando chegaram aqui foi entrar para 2 bibliotecas circulantes, uma em russo, uma em alemão, para não perder contato com livros, nem eles, nem as crianças, né? Cheguei ao Brasil falando 3, português foi a 4ª. Que aventura saber como funciona. Que aventura aprender outro idioma. E depois escola. Havia uma escola alemã, ela chamava-se Escola Olinda, ficava na Praça Roosevelt. E na escola alemã, eles tinham uma boa biblioteca, eu achei muitos livros bons lá, li, e poesia e tudo. E na escola do Mackenzie, eu fui correndo para a biblioteca lá, um prédio de 3 andares de biblioteca do Mackenzie. Entrei e fui escolher um livro para ler, em português. Aliás, o primeiro texto em português que caiu nas minhas mãos, ainda na Rua Jaguaribe, eu tinha 10 anos e meio. Era um texto de Monteiro Lobato, não era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, era o Jeca Tatuzinho. Era um folheto do Biotônico Fontoura, do Jeca Tatuzinho, que tinha o problema da cirrostomose, né? E foi esse conto que caiu na minha mão. O primeiro conto em português que eu li foi de Monteiro Lobato. Então lia. E também escrevia. Mas quando eu saí da escola, direto do Mackenzie, já tinha uma lista para empregos nessas firmas. E havia um que queria uma moça assim, que falasse português e inglês, escrevesse português e inglês e tal. Era um frigorífico americano. Então eu fui lá. Aí eu pensei com meus botões, eu vou pedir uma coisa exorbitante, assim eles me mandam embora e eu não preciso enfrentar isso porque estou com medo. Pois aceitaram. E a única vez que eu fiz o que eu não gostava foi quando eu fui secretária bilingue, depois que saí da escola, de uma multinacional, de um frigorífico. Eu não queria, me pagavam regiamente. Nunca eu vi tanto dinheiro como aquele ordenado que eu pedi de pura disfarçatez, né? E eu aguentei 3 meses. Eu disse, não, escrever cartas em inglês mesmo, sobre quartos traseiros. E nesse meio tempo, eu entrei para a Faculdade de Filosofia, São Bento, e arranjei outro emprego na mesma rua São Bento. Tive outro emprego que também era muito bobo. Era bobo porque era de um cara que se dizia advogado, era formado, mas não advogava, não fazia nada. Ele tinha um advogado que fazia as coisas por ele, e ele tinha cavalos e cachorros, e era granfino lá no Jockey Club. E bobão também, né? E eu também ficava lá praticamente sem fazer nada. E ficava lendo meus livros e tal, também não gostei, saí. Fiquei na Faculdade de São Bento, fiz 1 ano e meio, mas depois disse também não é isso que eu quero, e saí. E aí conheci o Júlio, aí as coisas mudaram. Foi assim.
Meados do século passado, Tatiana Belink e Júlio Gouveia tornaram-se cabeça e corpo de um grupo teatral dedicado aos espetáculos para crianças. Dali para a televisão, que acabara de ser inaugurada no Brasil, foi um pulo. Durante mais de uma década, Tatiana e Júlio foram os responsáveis por centenas de teleteatros, seriados e novelas para o público jovem, tudo ao vivo. Pioneiros da televisão brasileira. Júlio Gouveia, eu tinha 21 anos, ele tinha 25. Ele ia me visitar no emprego, nós íamos... Enfim, nos conhecemos pouco tempo, foi um casamento assim, de duas estantes, a estante dele com a minha, porque ele era também muito da literatura, era poeta, escrevia e era estudante de medicina, ia ser psiquiatra, psicólogo, né? Acabamos casando e os amigos dele, quase todos médicos, casados, enfim, tínhamos reuniões 2 vezes por mês e tal, era muito bom. Numa dessas reuniões, apareceu o editor da Brasiliense, Edgar Cavalheiro, biógrafo de Monteiro Lobato. E ele precisava de um conto de Tchekhov, traduzido do russo. Ele não encontrava ninguém para traduzir do conto do russo em Tchekhov. Aí ele fez assim, a Tatiana, claro que posso. E virei tradutora naquele momento. E quando foi lá em 48, começamos a fazer teatro, a brincar de teatro. Em casa de uns amigos, estávamos conversando sobre o que fazer no aniversário de uma filhinha. Então, nesta época, em todos os aniversários das crianças, vinha um palhaço, vinha um mágico, vinha um cineminha, vinham aquelas coisas, mas eram sempre as mesmas. Então, aí, de repente, eu tive a ideia. Que tal a gente fazer teatro? Nós, os pais, representamos para as crianças e assim nós também vamos fazer a nossa festa. Todo mundo gostou da ideia, eu escrevi assim muito rapidamente uma pecinha em um ato, um Peter Pan, e escrevi, dirigi. Na minha casa, muito antes de conhecer o Júlio, a minha colega, Gilberto Otran, colega de banco, de escola, tinha um irmãozinho chamado Paulo. E ela trazia esse irmãozinho e a gente brincava de teatro. A Tatiana Belink, ela que me disse, olha, Paulo, o Instituto Cultural Brasil-Rússia vai fazer um curso de teatro. Dali saímos um grupinho, Madalena Nicol, eu, Glauco Dedivites, não me lembro mais quem, e montamos a Esquina Perigosa. Eu curti demais Monteiro Lobato. Antes de existir a televisão, antes de fazermos teatro, o Júlio uma vez escreveu um artigo sobre a obra infantil de Monteiro Lobato, numa revista chamada Literatura e Arte. E um dia, toca o telefone lá em casa, e eu atendi, e uma vozinha assim sequinha disse, quem fala é a casa do Júlio Gouveia? Eu disse, aqui é Monteiro Lobato. Eu disse, aqui é o Rei Jorge. Porque nunca que eu imaginei na minha vida que o adorado, admirado Monteiro Lobato fosse telefonar para mim, vir para minha casa, se apresentar assim. Aí ele riu e disse, mas é Monteiro Lobato mesmo. Eu li o artigo do Júlio Gouveia, posso ir aí hoje à noite? Eu até perdi a fala e ele foi aí hoje à noite. E foi assim que conhecemos Monteiro Lobato. E eu curti demais Monteiro Lobato, porque eu encontrei toda a minha infância, todos os personagens da literatura que eu conhecia, num outro contexto, num outro enfoque e dentro de um outro ambiente. Nós estávamos fazendo teatro infantil, teatro para crianças em todos os teatros da prefeitura, fazíamos para a prefeitura. Começava pelo Teatro Municipal, passava para naquele tempo havia muitos teatros. Ia até a periferia onde nem havia teatros. E isso todos os domingos durante quase 3 anos, quando surgiu a televisão. E nós estávamos naquela época com um espetáculo chamado Os Três Ursos, era um espetáculo grande, um espetáculo de 3 atos, um bonito espetáculo. E no fim do ano de 51,
a TV Tupi precisava de um programa para crianças, não havia nada ainda, não existia nada, e entraram em contato com o Júlio para ver se ele poderia mostrar essa peça na televisão. Leva a turma com o texto, a emissora cuida de tudo, da cenografia, do não sei o que, vocês não precisam se preocupar. Como se estivesse no palco, as câmeras vão saber o que fazer e tal e coisa. Foi assim que começou a televisão. E com muito sucesso, ao vivo, né? Eu acho que foi o primeiro teleteatro, que não foi feito para a televisão, mas que foi transmitido pela televisão, com trabalho de câmeras, já direitinho. Com exceção do TESP, o que havia de teatro infantil era aquela coisa de narrativa e teatro tradicional, teatrão, né? Como a gente chama. E no momento em que o teatro estava explodindo, né? Com oficina, com arena, enfim, o teatro vinha já, os festivais, as referências eram as mais avançadas que havia, né? O grupo do TESP foi para o teatro, foi para a televisão como grupo, né? Era um coletivo, então acho que eles levaram isso mesmo, né? Para essa outra mídia, né? Esse aqui é agora do teatro, né? Do jogo, da brincadeira. Não é aquela interpretação impostada, né? Em seguida, a televisão, havia uma outra televisão naquele tempo, a Paulista. O Rogério Jacobi era diretor artístico lá, muito nosso amigo, disse: venha fazer um programinha, um só, experimental, um qualquer um. E o Júlio, então, se lembrou do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele curtia demais. Era amigo do Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato já tinha morrido. Mas fez, ele, Júlio, escreveu uma pecinha, A Pílula Falante, a primeira história da Emília. Numa casinha branca, lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado. Na casa, existem ainda duas pessoas, e Anastácia e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. E levamos, já com a Lúcia Lambertini, a Júlia naquela época dirigia o Teatro Elevadores do Sesc. E encontrou lá a Lúcia Lambertini, que deveria ficar conosco a vida toda. A minha fórmula mágica é: нам не холодно, не жарко, мы привыкли ко всему хвосту, лишь к самоварке и не верим моему. Sai, bruxinha! Ó, essa é a bruxaria que traz a bruxa Emília, que é filha do bruxo Monteiro Lobato, grande amigo de todos nós. Participei do primeiro programa do Sítio Pica-Pau Amarelo porque eu interpretava a Emília, que é a própria alma do Lobato. A Emília, a Condessa das Três Estrelinhas, Marquesa de Rabicó, bailarina equestre, trapezista de circo, fata de pano, botadeira de nome, inventadeira de ideia, olhadeira de telescópio, caçadora de saci, mandadeira de carta, escrevedora de memórias e redatora-chefe do jornal Grito do Pica-Pau Amarelo. Aconteceu a Lúcia Lambertini, que foi assim como eu digo, foi uma encarnação da Emília, não foi uma atriz fazendo Emília, foi a Emília, rediviva. E dali em diante já fomos convidados para fazer um programa, depois outro programa. No fim de pouco tempo tínhamos 4 programas por semana ao vivo. O primeiro se chamava Fábulas Animadas, que eu escrevia, né? O primeiro programa Sítio do Pica-Pau Amarelo foi o Júlio que escreveu. E Tatiana, de início, se recusava a escrever. Ela achava que ela não sabia, que nunca tinha feito, tal coisa. Quer dizer, não tinha aquela irresponsabilidade, leviandade que eu tinha, vamos fazer. Um belo dia, eu estava na máquina, quando faltava mais ou menos meia página para terminar, eu parei no meio de uma página e chamei: Tatiana, agora você acaba. Estou cansado, não tenho mais ideia, não sei como terminar. E ela terminou. E daí para frente era ela quem escrevia. Começou a escrever muito melhor do que eu, e principalmente muito mais depressa do que eu. Ela chegou a coisa assim fantástica de um recorde de datilografar uma peça no estêncil
no tempo exato da duração do espetáculo. Quer dizer, se era uma peça de um seriado de 30 minutos, ela conseguiu algumas vezes datilografar no stencil diretamente em 30 minutos. Quer dizer, eu já estava tão traquejada que eu punha na máquina um stencil direto. Nesses anos todos, o número de programas, o número de peças, teleteatros que o Júlio dirigiu fisicamente, saiu e dirigiu, foram mais de 2.000. Então era um trabalho louco, era uma coisa louca, mesmo. Se a gente vê o levantamento das coisas que a Tatiana fez, é uma coisa absolutamente impressionante. E essa leveza dessa dramaturgia da Tatiana, que é cheia de humor, cheia de sabedoria, eu diria, né? Que além de ser de uma qualidade artística inestimável. E ela aprendeu muito do teatro e levou para a televisão, e muito da televisão trouxe também para o teatro. Então, ela teve um exercício com a plateia presente de crianças e com um grande público, que é uma coisa fantástica, e numa televisão que estava começando naquele momento, né? Você é pioneira da programação infantil, pioneira da montagem profissional de teatro infantil. Quem era a Xuxa do seu tempo? Você vai dar risada. Na TV Tupi havia uma apresentadora que era uma vedete do rebolado, Virgínia Elane. Oh, ótimo. Bonita, cheia de pernas, vestida de coelhinho da Playboy, mais ou menos, que brincava, apresentava, não o nosso programa, outros. O nosso era nosso só. A Tatiana fez a adaptação de Monteiro Lobato para a televisão, e uns 2 anos depois, como ela tomou a mão, como se diz hoje, em transpor para a novela de televisão os textos de Monteiro Lobato, eles começaram a transpor para a televisão outros textos e peças de infantis, e foi quando começou o Teatro da Juventude. O Júlio decidiu preparar fisicamente os atores e decidiu que deveria começar a dar aula de esgrima para os atores. Eu, naquele tempo, era esgrimista do Paulistano. Começamos a dar aula para Júlio, Tatiana. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é o lugar encantado onde acontecem as aventuras de Pedrinho, Narizinho, Emília, a boneca de pano, o Visconde de Sabugosa e toda uma galeria de personagens nascidos da imaginação fértil de Monteiro Lobato. Um universo incomparável que Tatiana e Júlio levaram com maestria para a televisão em 1952. Naquela época, eu tinha uma porção de amiguinhos e a gente fazia teatrinho em casa, no quintal de casa, né? E os meus pais incentivavam muito. Aí um dia eu estava assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu disse assim, eu queria trabalhar no Sítio do Pica-Pau Amarelo. O meu pai morreu de rir, né? Aí a gente via que no final
do sítio, saía escrito Teatro Escola São Paulo, TESP. Aí eu peguei uns 3 ou 4 amiguinhos e meu pai levou a gente no TESP. Na rua Arthur Prado. Arthur Prado, justamente. Ali, aí que eu conheci o Júlio. Aí chegou, quando o Júlio me viu, ele falou, você está querendo fazer teatro? Eu falei, não, eu quero fazer a Narizinho do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele falou, como? Não serve outro personagem? Eu falei, não, tem que ser Narizinho. Ele falou, tá bom, então vamos fazer um teste. E no ar ele fez eu comendo uma tal da marmelada para fazer uma propaganda. Eu fiz. Aí fui aprovada. Uma semana depois já estava no sítio do Pica-Pau Amarelo, fazendo o Narizinho, do jeito que eu queria. Nessa época eu morava lá pro lado de Santo Amaro, num sítio. E um dia eu estou voltando da escola às 11h30 da manhã e eu vejo aquele grupo de artistas que eu conhecia da televisão. Lima Duarte estava lá, estava o Dionísio Azevedo com a Flora Geni, a esposa dele, estava a Lia de Aguiar, estava o J. Silvestre dirigindo. Já era 11h30, meio-dia, e eu assistindo, conversando com o Lima. Bom, para resumir, levei e veio minha família toda conhecer os artistas, subindo e tal. E aí eu falei com o Lima e com a Lia. Falei, olha, eu gostaria de... Não, você seria bom para o Júlio Gouveia. Eles me apresentaram para o Júlio Gouveia. O Júlio Gouveia me fez fazer uma ceninha num dos estúdios da rádio lá. E ele me olhando, ele falou assim, escuta, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, quero. Aí eu comecei, logo em 53... eu comecei fazendo um pequeno personagem das aventuras do Tom Sawyer, do Mark Twain. Todo mundo confunde que eu sou a primeira Narizinho. Eu não fui a primeira Narizinho, eu fui a segunda. Só que a segunda continuou o resto da vida lá dentro, porque eu não cresci muito. Eu sempre fui baixinha, né? Então, tudo bem, essa foi facilidade. A primeira Os meninos cresciam. A primeira Narizinho fez 6 meses. E aí entrou antes. Aí ficou a e ficou a vida Narizinho toda. Eu entrei substituindo o Julinho Simões e fiquei 5 anos fazendo. Você lembra, eu comecei a mudar a voz. Depois de casada, continuei fazendo Narizinho. Né? Eu comecei a mudar a voz e eu falei, mas como é que eu fiz o Pedrinho tanto tempo? A gente tinha alguns ensaios antes, depois tinha ensaio com câmera, né? Aí ia para o ar. E salve-se quem puder. Era improviso em cima de improviso. Era maravilha, porque a gente recebia o texto, geralmente um dia antes, decorava, aí no TESP a gente tinha um ensaio com o quadro negro e marcação. O cenário é aqui. Então aqui vai ter uma cama, aqui vai ter uma cadeira. Edi, você fica aqui, Davi fica aqui, Lúcia, você começa a falar, vai para cá e tal. E o Júlio riscava o chão com giz, fazia o desenho de uma mesa, o desenho de uma cama, o desenho de uma cadeira, e a gente ficava passando o texto, fazendo marcação, e ele dirigia e tal. E esse ensaio no TESP, estava o diretor de TV, Antonino Seabra. Sim, tinha aqui o diretor de TV. Diretor de TV. E de estúdio também. E o diretor de estúdio. No chão, marcado com giz o cenário. Davam certo. As poucas coisas que não deram muito certo, o público não chegou a perceber. Porque todo mundo estava preparado, inclusive para os imprevistos. Os imprevistos eram previstos. Então, como havia 3 câmeras, todo mundo sabia, se alguma coisa não der certo, passa para outro cenário, dá um jeito. Todo mundo estava preparado para dar um jeito na hora, e muitas vezes foi preciso. Naquela época, o foco era uma manivela. A câmera a câmera era imensa, né? A câmera era imensa e uma manivela. Então o câmera tinha que girar para fazer o foco. Aí a gente gostava de ele girava, então para fazer o foco. Uma vez acontecia que a Tatiana às vezes ficava
tão atarantada com e escrever e entrar até um dia antes para dar o texto para os atores, para nós, né? E aí essa confusão toda, ela não termina o texto do Pica-Pau no sítio. E aí tinha que entrar no ar. Não, chega às 5, e nós esperando. Chega às 6, e entrar às 6h30. Que um pouco o Júlio chega no estúdio como se fosse hoje, estúdio B, e diz, olha, a Lúcia Lambertini era realmente uma atriz espetacular, eu nunca vi coisa igual, que não precisava texto. Ela disse, Júlio, deixa, eu, a Edi e o Davi, a gente senta na varanda e nós fazemos o programa. E você sabe, você lembra? Lembro. Você lembra? E a gente começou, a Lúcia chegava para a Edi e falou, escuta, eu estou com vontade de comer bolinho. A Edi inventava, não tinha texto, a Edi falava, não é hora de bolinho. Vamos falar com a tia Anastácia que é às 5 horas. Por quê? Não pergunto por quê. Comecei, aí eu ficava, e agora, o que eu falo? Aí eu disse assim, eu também quero bolinho. E aí começava um teatrinho. E aí a Lúcia começa, porque eu sou Emília, Condessa das Três Estrelinhas, Marquesa de Rabicó, bailarina equestre, fada de pano, caçadora de saci, é um monte de título que ela tinha, né? Tinha uma canastrinha que ela tinha. Demorava um tempão para falar, então ela lascou braço. A Emília falava o que o Monteiro Lobato queria falar e ficava entalado na garganta dele, ele soltava de Emília. Isso eu sempre disse e continuo dizendo. Para mim, a figura feminina da literatura brasileira, não infantil, da literatura brasileira, a figura feminina mais importante, a Capitu, que me perdoe, é a Emília. E ela diz assim, eu acho, Davi, que é preciso mais simplicidade. Tem muita gente cheia de si no mundo. A criança é livre, a criança sabe escolher. Não dá para ficar impondo e interpretando o mundo para a criança. A criança, ela vai interpretar por si própria. A gente tem que deixar a coisa correr livre, solta. A Tatiana, desde aquele momento, já achava importante a introdução de textos, de obras de arte apreciadas pelas crianças, porque é um salto, né? Tanto como atuante, como brincante na brincadeira do teatro, como a ida ao teatro, né? Essas duas possibilidades, assim como se vai ao museu e se pinta, né? Por que não dar o acesso a essa linguagem a todas as pessoas, né? Dizem que a televisão tira a criança do livro, e tira mesmo. Mas não os nossos programas, que eram todos baseados em livros, e que todos os programas, isso foi minha bolada também, isso também porque eu achava o Júlio muito bonito e simpático. Disse, Júlio, vamos começar partindo de uma estante, cada programa de livros, você tirando um livro, que entrava a mão do Júlio com punho, ele ganhava abotoaduras todas as semanas, novas. Tirava o livro, abria o livro e começava a ler a história. E aí passava para a ação e no fim voltava para o livro e ele dava um encerramento. Mas isso já é uma outra história, porque esta entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra. Era esse esforço de levar boa literatura para crianças e jovens. Eu acho que esse era o principal critério da Tatiana, né? Ela disse que ela antes, menina, queria ser, antes de conhecer o Monteiro Lobato, quando chegou ao Brasil, ela queria ser bruxa. Por causa daqueles contos lá da Europa Oriental. Ela sabia bruxa e ela dizia que queria ser bruxa porque bruxa tem poder. Imagina uma menina com os poderes de uma bruxa e uma menina bonita. Com por poderes. Isso que ela gostava tanto da Emília, porque a Emília era uma bruxinha de pano, né? Oi, Narizinho. Oi. Bom, agora que você se livrou da Emília, o que você queria me dizer? Poxa, você é um adivinhão, hein? Eu ia mesmo procurar por você. Ah, é? Eu tô querendo promover o casamento da Emília com Rabicó. O casamento da Emília com Rabicó? Aham. Mas o casamento
casamento de boneca com leitão, mas isso é genial. E eles aceitaram a ideia? Não, eles não estão nem sabendo ainda. Eu é que vou ter que inventar uma boa história para poder convencer a Emília disso. De Tatiana Belink não ficou congelada no tempo. Seus livros continuam vivos, sempre recebendo novas edições e atraindo legiões de novos leitores. Vários deles se tornaram clássicos da literatura infanto-juvenil. E o teatro está constantemente buscando nas suas histórias inspiração para novas montagens. Tatiana está entre nós. Toda manhã vovó Tatiana senta na sua poltrona, põe os pés no puff, cobre com a mantinha, adivinha o que ela vai fazer? Tem ao seu redor tudo que precisa. Na década de 70, junto com o Ronaldo Ciambrone, com o Messene, o Carlos Messene, Plínio Rigon e uma série de outras pessoas, nós criamos um movimento que era de valorização do teatro infantil, porque até então ele era considerado um subproduto, um produto de segunda categoria. E aí nos aproximamos muito da Tatiana, e a Tatiana foi muito importante para o fortalecimento desse movimento, com a sua avaliação crítica, com a sua colaboração, com o seu prestígio, e ficamos muito próximos. Aí fiquei muito próximo da Tatiana, de frequentar a casa dela, e aí virou a Tati mesmo, né? Passa como um pássaro, uma frase no ar. Tati vai com a mão, como se fosse pegar. E agora, nos últimos tempos, eu tive o privilégio de ser convidado pela Fortuna para dirigir um espetáculo musical, o Tic Tic Tati, que eram contos da Tatiana Belink, adaptados e musicados para serem apresentados na sequência. Eu estava procurando alguns autores para musicar junto com Helios Skindi e, de repente, falei, nossa, minha super amiga, né, Tatiana Belink, ela sempre vinha nos meus shows adultos, e aí fui ao encontro dela e foi uma coisa assim, a gente não se desgrudou nunca mais, né? Foi muito emocionante, ela deu uma liberdade incrível para que a gente reescrevesse alguns textos para musicar, enfim, e fizemos isso juntos, né? Ela foi de uma generosidade assim incrível, né? E a gente se divertia muito, porque eu ia na casa dela, a gente conversava, ela fala que ela era uma trança-rimas, e era mesmo uma trança-rimas, a gente ficava brincando, essa rima aqui, essa rima ali. Até meu pai dizia, você pensa que é poeta, você não é poeta, você é uma trança-rimas. Trança-rimas, ele dizia em russo. Eu até me defini assim, não sou poeta. Poeta é Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade. Eu sou trança-rimas mesmo. Eu brinco, eu quero brincar. Ela falava muito da música, da palavra e da palavra da música. Ela era muito musical e a rima para ela era uma coisa muito importante. Ela tinha também um estilo de poesia que tinha uma métrica bem precisa, chamada limerique. Depois de uma bela leitura, um livro, prazer que perdura. Na imaginação, explode a emoção. Mistério, romance, aventura. Tatiana Belink. Oi, hey! A bruxa canegunda abocanhou a bunda, estava tal com fome colossal. Ela diz assim, Laje,
Estou muito feliz que você vai fazer esse trabalho em minha homenagem a essa coisa toda, só quero te pedir uma coisa, não seja politicamente correto. Ela era politicamente incorreta, o que ela mais odiava era uma pessoa politicamente correta. Usou com o diabo, rapou o pé no rabo, matou, enfim, a fome colossal. E uma mulher muito corajosa, que teve marcas seríssimas em sua vida e nunca perdeu a alegria de viver, nunca perdeu o bom humor. Ela teve um filho que faleceu muito jovem, o André, o pai que morreu no acidente de avião. Depois dela sair da Rússia, todos os parentes dela foram assassinados durante o regime nazista. É uma coisa assim. E ela era muito fiel também à questão judaica, mesmo sendo pluralista, super aberta, ela era bem enraizada, ela gostava, né? E a enorme chacaroa agora ri à toa, sem fome fatal, voltou no Pantanal. Ambidestra. Era incrível. Ela tinha umas coisas insólitas, né? Imagina escrever com as duas mãos, né? Quando eu fui para a Secretaria de Estado da Cultura, como assessora de artes cênicas do então secretário Marcos Mendonça, nós fizemos uma pesquisa pelo interior e descobrimos que o movimento teatral no interior era muito fraco. Eles não tinham acesso a textos teatrais. E eles então faziam seus espetáculos baseados na televisão, nas novelas, e era tudo muito ruim. Aí eu sugeri ao Marcos que a gente reeditasse a revista Teatro da Juventude, que era uma revista que a Tatiana Belin, que tinha criado lá atrás, nos anos 60, acredito eu, e que era muito boa. Era uma revista que publicava textos infantis. E nós passamos a reeditar a revista. Só que colocávamos uma peça infantil, uma juvenil, uma adulta. Além do que uma matéria de um profissional dizendo como fazer. E no dia do lançamento da revista, a Tatiana fez um discurso, e muito gracinha, né? Ela disse que o Marcos Mendonça era o príncipe encantado, que tinha dado um beijo na Bela Adormecida, que era a revista, e a Bela Adormecida acordou. Beijo, Tatiana, onde você estiver. Fortuna, fique à vontade, escolha uma história, cante pra mim. E a casa se encheu de canções, histórias voando como aviões, e vem cá. Tem relações que passam pela vida da gente e transformam, e dão um outro sentido, ampliam, ou renovam, ou modificam o sentido da vida. Tatiana é uma pessoa assim para mim. É difícil falar, mas além de amiga, muito amiga, ela foi irmã, ela foi mãe. Era uma pessoa muito simples, com toda a cultura dela. Completamente com toda a simples. cultura dela. E ela sempre dava risada, ela era muito engraçada. Eu não sei te dizer, um sentimento assim de gratidão. Você falou que chegou até mim através de jogos teatrais e tem essa apresentação da Tatiana ao meu livro, que na época até chamaram ela para fazer a apresentação, porque tinha que ser ela apresentar. E aí foi muito bom ter a Tatiana como apresentação, e eu acho que ela foi uma profeta, porque ela recomenda e fala do trabalho, e fala da importância. Se o teatro infantil já é menos, imagina o teatro feito com crianças nas escolas ou em outros espaços culturais, né? A Tatiana e eu, Júlio Gouveia, deram uma contribuição muito importante, reafirmando, né, o valor e a importância.
Eles e a Maria Clara Machado, né? No Rio, no tablado. Então, acho que tudo que nela eu vejo, eu acho que ela é um exemplo a ser seguido. Quem gosta de histórias não sente o tempo passar. Brincar com palavras, eu gosto e consigo, mas acho melhor que elas brinquem comigo. Crianças me perguntam, como é que a gente faz para ficar escritora como a senhora? Eu disse, começa lendo. Ler faz parte de aprender a pensar e a escrever. E olhando, para que você tem olhos? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Presta atenção no que acontece em volta. Se em casa os pais forem pessoas que têm livros e leem, claro que isso é meio caminho andado. E não existe mandar ler e não existe não deixar. Não existe dedo em rice. Até rimou.